Em Malaquias, capítulo 2, o Senhor fala contra os sacerdotes. Eu quero ler com vocês do versículo 13 ao 16. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha para a oferta, nem a aceita com prazer das vossas mãos. Porquanto perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um? Em carne e espírito são dele. E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e não sejais desleais. Infelizmente, os sacerdotes dos nossos dias não são diferentes dos sacerdotes dos dias do profeta Malaquias. Eles se achegavam ao altar do Senhor, ofereciam sacrifícios de animais, de ofertas pacíficas, oravam, clamavam, choravam, cantavam em louvor ao nome do Senhor. Porém, isso não era agradável a Deus. Deus não recebia a sua oferta, o seu sacrifício, o seu louvor, o seu serviço, e eles eram rejeitados por Deus. Então, eles perguntavam, por quê? Por que o Senhor tem nos rejeitado? Então, o Senhor fala através do profeta Malaquias, porque eu fui testemunha da tua aliança com a mulher da tua mocidade, a mulher que no altar, na minha presença, você jurou fidelidade e você tem sido desleal. Hoje são os mesmos dias, são as mesmas ações. Pastores, bispos, líderes de louvor que têm abandonado suas esposas, seus filhos, suas famílias, para viver uma paixão com uma pessoa mais jovem. Simplesmente quebraram a aliança que fizeram com o Senhor no passado e se justificam por conta de suas paixões. Muitos pensam, Deus entende, e o Senhor não entende. Ele está dizendo, você pode ter esquecido, mas eu fui testemunha. Quando você jurou fidelidade, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nos momentos bons e maus, até que a morte os separasse, eu estava lá. Eu abençoei o seu casamento e você tem sido desleal. Você esqueceu do voto que fez, mas eu não esqueci.
E se você tem sido fiel ao teu cônjuge, a quem você vê, como que você pode ser fiel a mim, o Senhor que é Espírito e verdade, mas você não pode ver? Por isso, Deus tem rejeitado muitas pessoas que têm dons, que um dia foram chamadas, mas que têm sido infiel aos seus cônjuges. Veja o que diz a palavra do Senhor em Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco, da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, quando o marido é infiel, quando o marido é grosseiro, agressivo para com a sua esposa, Deus não ouve a sua oração. Quando a pessoa abandona o seu cônjuge para viver uma paixão, ela não está rejeitando apenas o cônjuge, mas a Deus. Ela está quebrando a palavra de Deus. Antes de ser infiel ao cônjuge, a quem jurou fidelidade no altar do Senhor, ela está sendo infiel a Deus. E não se pode ser infiel a Deus, se justificar dizendo que a culpa é da outra pessoa, sendo que é o próprio coração da pessoa que está cheio de desejos carnais, de luxúria, de paixões. A palavra de Deus diz que aqueles que nasceram de novo, que pertencem a Cristo e são guiados pelo Espírito Santo, crucificaram a carne e as suas paixões. Não vivem guiado pelos desejos da natureza adâmica. Você pode até ter desejos, você pode até ter sentimentos, mas você os coloca na cruz de Cristo para viver a palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, porque você almeja mais do que um prazer terreno, mais do que o viver uma paixão. Você almeja o reino dos céus, você almeja a vida eterna. Então você toma a tua cruz, nega a si mesmo dia após dia, seguindo o Senhor Jesus. E no dia em que a trombeta soar, você será levado à presença do Senhor, o Rei da Glória, em um corpo glorificado, eterno e imortal, e que você possa estar diante dele com a mulher da tua mocidade. Às vezes a pessoa quer ganhar o mundo. Tem coisas que Deus não vai te cobrar. Ele não vai te cobrar coisas que Ele não confiou a você, mas a tua família, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, Ele confiou a você. Então, de que vale você querer ganhar o mundo, alcançar multidões e perder aquele ou aquela a quem o Senhor te confiou? Lembre-se, sacerdote, a tua primeira igreja é a tua casa, é o teu cônjuge, é a tua esposa, são os teus filhos. Antes de querer proclamar ao mundo o Evangelho, e você deve proclamar,
você deve ser instrumento de Deus na tua casa. A Bíblia diz: se o sacerdote não serve para pastorear a sua casa, a sua família, como que ele vai pastorear a igreja do Senhor? Como que você vai aconselhar um casal em crise se você abandonou a tua esposa, se você abandonou o teu marido, se você jogou a tua família fora por conta de uma paixão da carne? Problema todo relacionamento tem, faz parte, porque são pessoas diferentes que se unem para viver uma vida em comum, mas o temor de Deus deve permanecer em todos os momentos. Devemos ser sábios. Então, fica aqui o meu conselho: seja fiel, mantenha os votos que você fez. Eu conheço pessoas que chegaram ao ponto de se divorciar, mas Deus restaurou, uniu e elas tornaram a se casar, porque o casamento não se desfaz pela vontade de um homem diante de um juiz. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. E Deus aqui está dizendo: você esqueceu, os meses, os anos passaram, mas eu sou testemunha do voto que você fez e quebrou com a mulher da tua mocidade, com o homem da tua mocidade. Então, não sejam infiéis, sejam fiéis e vocês serão abençoados. Eu peço, nos ajude a alcançar mais vidas, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, o seu comentário, compartilhando se essa palavra falou ao teu coração. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Eu deixo um grande abraço.